nós, para investigar quem foi que mandou o Adélio dar uma facada em Jair Bolsonaro, já teriam chegado no mandante. Mas aí parece que não interessa. Obrigado, gente. A história será passada limpo, a história será passada limpo. Os algozes de Jair Bolsonaro... Sabino, oposição, aproveitando o intervalo do julgamento no Supremo Tribunal Federal, para dar o que falar, né? Para falar principalmente sobre Tagliaferro. A gente não teve oportunidade, nem eu nem você, de falarmos sobre Tagliaferro, ele que inclusive concedeu uma entrevista aqui para o Contexto, mas a direita aproveitando essa brecha aí do Supremo. Mas é o papel dos políticos, Claro, é o papel claro. do filho, defendendo o pai, enfim. De qualquer forma, tem este lado também, né, que nós já abordamos aqui, que são as denúncias e todo o material trazido pelo Eduardo Tagliaferro, que trabalhava num cargo de absoluta confiança do Alexandre de Moraes no TSE. Quer dizer, não é pouca coisa. Claro. Neste momento, e eu defendi aqui isso no nosso último programa e volto a defender, ele deveria ser ouvido, deveria se investigar o que ele está denunciando. Ele deveria estar sendo protegido, inclusive, pelo Estado brasileiro, para verificar exatamente até onde vai a verdade do que ele está dizendo. Olha aqui, Neila, o que me preocupa, e eu escrevi hoje isso, o Bolsonaro está condenado, né? Esse suspense que a imprensa tenta criar não existe, né? Não. O que não se sabe ainda é o tamanho da pena, em função justamente da absorção ou não do crime de golpe de Estado e o crime de abolição do Estado de Direito, né? Agora, o que me preocupa, voltando ao ponto, é que ao longo, desde o primeiro inquérito aberto de ofício, que é sigiloso do STF, em 2019, que era das fake news, até agora, o ministro Alexandre de Moraes e o STF chancelou, passou por cima da Constituição, atropelou a Constituição. Nós assistimos a atos de censura, relativização da liberdade de expressão, triagens ideológicas, pescas probatórias, buscas e apreensões arbitrárias, prisões preventivas abusivas, penas excessivas. E agora há essa suspeita levantada por um ex-ajudante, um auxiliar do próprio Alexandre de Moraes, de que foram cometidas fraudes processuais também. O que a gente leva de tudo isso é que o STF feriu a Constituição para condenar gente que cogitou ferir a Constituição. É um completo nonsense. Não faz sentido, não há lógica. Certo? Você fere a Constituição para condenar pessoas que são acusadas de cogitar ferir a Constituição. Não acho isso razoável. Acho, sim, que porque é o Bolsonaro, a imprensa tem uma má vontade tremenda. Se não fosse o Bolsonaro, a imprensa já estaria gritando. O que você ouve são só resmungos, de vez em quando em editoriais, mas a imprensa está apoiando esse estado de coisas porque o STF convenceu a imprensa de que, sim, a Constituição pode ser atropelada para que seja defendida. Eu nunca vi isso. Agora, muito me impressiona também, Sabino, não ser a ideia apenas de um ministro, porque nós estamos vendo todos os demais ministros, é o que a gente deve ver, seguir o voto do relator, com uma exceção ali, uma exceção ou outra do ministro Luiz Fux. Ou seja, todos atropelando a Constituição. Porque não é um ato individual, de vontade individual do Alexandre de Moraes, o que não exime das suas responsabilidades. É um ato do STF. O STF concordou na abertura daquele primeiro inquérito que deu origem a todos os outros, né? Enfim, deu a essa apropriação indébita da parte do STF do processo acusatório.
Então, todos os ministros são cúmplices nesse espetáculo triste que a gente está assistindo. Eu acho isso muito preocupante, Neila. Acho que, inclusive, o poder adquirido pelo STF, no curso de todos esses processos, esses inquéritos intermináveis, esse poder, o STF não vai renunciar a ele. Não vai. E nós continuaremos a ter um STF que transborda do seu leito constitucional, que invade as esferas do legislativo e do executivo, que despreza as instâncias inferiores do próprio judiciário. Veja, essa gente não deveria estar sendo julgada no STF. Eu falo, principalmente os caras lá do 8 de janeiro. Eles não têm foro privilegiado, foro especial. Que história é essa? Eles não puderam recorrer. Certo? O Lula, em algum momento, disse que o Jair Bolsonaro teve direito à defesa, disse numa entrevista a um desses jornais internacionais. Não é verdade. Não. O Lula teve direito à defesa. O Lula teve direito à defesa na primeira instância, na segunda instância, nas instâncias superiores. Foi uma sucessão de condenações. O Bolsonaro não. Nem o Bolsonaro, nem os outros. Agora, por que o Bolsonaro é moralmente condenável? Não deve ser aplicada a ele o que está previsto na Constituição e nos códigos emanados da Constituição? Desculpe. Isso não faz... Olha, eu conheço advogados simpatizantes do PT, que foram advogados de mensaleiros, certo? Eles estão horrorizados com o que está acontecendo no STF. Horrorizados. Isso é julgamento sumário. E voltando ao nosso ponto inicial, 5 horas de voto e nenhuma mísera prova da ligação entre o ex-presidente da República e os atos de 8 de janeiro. Não ligação material, que é o que importa no crime. Ele inspirou, ele assulou. Ok, mas não é crime. Não é crime. Me mostra onde é que está o crime aí. Ninguém está ali para avaliar juízo de valor, né? Gente, olha aqui, a gente passou agora da criminalização de mensagens privadas, em que empresários, vamos pegar o caso dos empresários manifestam o seu inconformismo com a eleição do Lula, e um deles desabafa e diz: se tivesse golpe de Estado seria ótimo, alguma coisa assim. Criminalizou-se isso, e agora se criminaliza também a anotação. Quantos de nós não falamos isso, até no grupo da família, né, Sabino? Não expressamos a nossa... Veja, Neila, não dá, você entende? Isso não existe. Não é que um plano foi desmontado, não. Havia pontos que eles reuniram como se fosse um plano, né? Que tinha gente maluca, golpista, que a alma era golpista de todos eles, não há a menor dúvida. Que é uma gente que não vale nada, eu também acho. Agora, não há crime. Eles não cometeram crime. Com isso aí que foi mostrado, não há crime. E eu gostaria só de abordar com você a questão da defesa. É verdade. Essa quantidade de terabytes aos quais a defesa não teve acesso é gravíssimo, ao contrário do que faz crer o Alexandre de Moraes. Por quê? Naquilo que não foi aproveitado pela PGR, podia estar a prova de inocência, né? Ou seja, uma confirmação, uma reafirmação de inocência, de que não havia plano. Não estou dizendo que há. Poderia haver, só que não foi permitido à defesa acesso a isso. Então não teve, não houve, a defesa não foi livre, não foi completa, não pôde ser exercida na sua plenitude. Isso também é muito preocupante.
É muito preocupante. E o ministro abriu, né? Ele começou falando lá a parte das preliminares, falando justamente uma das questões que foram questionadas pela defesa foi essa questão dos terabytes aí do processo, que eles não conseguiram abrir. Alguns sequer conseguiram abrir os documentos, Sabino. Como é que você A, vai se- defender? Neila, veja, direito é formalidade. Direito é forma. Há ritos, há procedimentos, certo? A defesa não teve acesso a isso e não se gravou a acariação entre o Câmara e o Mauro Sim, Cid. sim. E as defesas levantaram isso também. Isso foi descartado como se fosse coisa de só menos. Num julgamento que vem Não, sendo completamente transmitido, né? A fase de instrução, não faz o menor sentido. sob a desculpa de que isso poderia ser aproveitado, haver recortes malévolos, etc. Mas não importa. Aliás, quem é que vaza decisão de ministro? Não são os advogados, né? Não. Os vazamentos só são bons quando são convenientes, é isso. Mas o fato que importa é que a defesa tinha o direito de gravar. Se isso fazia diferença, não fazia diferença, isso é um problema da defesa. Mas o direito de De gravar, gravar. de ter a gravação, é um direito inalienável que foi retirado. Não se pode fazer isso, não se pode tratar. O que me chamou a atenção no voto do Moraes foi o sarcasmo dele em relação aos advogados de defesa. Olha, eu acho isso inadmissível da parte de um juiz. É inadmissível. Os advogados são especialmente protegidos pela Constituição Federal. Eles têm o direito de se contrapor aos juízes, de questionar os juízes. Eles não podem ser ridicularizados. Eles não podem ter os seus direitos tolhidos, a sua ação tolhida. E aconteceu tudo isso. Aconteceu. Está acontecendo. Está acontecendo. Grave. Olha, é gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. É gravíssimo. Isso não é uma defesa do Jair Bolsonaro. É uma defesa do Estado Democrático de Direito, do verdadeiro Estado Democrático de Direito. Direito é forma. Quando essa forma é conspurcada, acaba. Estado Democrático de Direito, que é a frase, o termo, né, que a gente mais escuta nos últimos dias, nos últimos meses, mas como você bem disse agora, o Estado Democrático de Direito não vem sendo defendido da forma como precisa. Afora isso, que você tem um juiz que investiga, você tem um juiz que é vítima, você tem, sabe, um sistema, achar que o sistema acusatório foi respeitado, está sendo respeitado, olha, é uma piada. Ele disse que não é uma samambaia, Sabino. Não, é uma completa piada. Não, ninguém está dizendo aqui que o juiz tem que ser um autômato, né, ou uma samambaia. Né? O Sérgio Moro não foi uma samambaia, né? E o Sérgio Moro, as acusações que fazem ao Sérgio Moro, comparadas ao que hoje nós estamos assistindo no Supremo Tribunal Federal, olha, é fichinha, é fichinha. Não é possível você ter advogado sendo humilhado e ridicularizado por um ministro do STF. Foram várias ironias, né, ao longo da leitura desse voto. O ministro foi extremamente irônico. Ele foi sarcástico, né? Ele foi sarcástico. É uma coisa... Num julgamento dessa importância, né? Embora o resultado já esteja dado, mas é um julgamento que galvaniza a nação, né, como se dizia antigamente, não dá. Quer dizer, em qualquer julgamento já é inadmissível, imagina um julgamento desse. Sabino, daqui a pouco começa o voto do ministro Flávio Dino. O que esperar do julgamento do ministro Flávio Dino, a não ser mais do mesmo? Gente, sabe, essa coisa aí, quer dizer,
um julgador, é o Alexandre de Moraes, que seria a principal vítima. O outro é ex-ministro do adversário político do Bolsonaro. E ainda há um outro ministro que foi advogado do adversário político do Bolsonaro. Sabe, é um problema. Veja, é um problema. Olha, eles podem até agir com transparência e imparcialidade, mas sempre vai pesar a suspeita de que isso aí não é um julgamento justo, é natural. Né? Vale Natural. lembrar, Sabino, das imagens do Ministério da Justiça que o Flávio Dino não quis liberar a época da CPMI que aconteceu lá no Congresso. Há vários problemas no curso desse processo, a gente sabe. Né? O que não justifica nada do que foi feito na Praça dos Três Poderes naquele 8 de janeiro. Claro. Eu mesmo escrevi que eu considero aquilo um ato de terrorismo. Considero mesmo. Aquela gente queria aterrorizar os poderes constituídos. Certo? Essa era a intenção. Foi um desafogo e, ao mesmo tempo, um ato de terrorismo. O que não significa que essas penas tivessem de ser tão enormes assim, tão grandes assim. Né? Porque também não houve, em muitos casos, as condutas individuais foram ignoradas. Sabino, eu vou foi cortar, um julgamento de massa. Vou cortar a nossa análise, porque vai voltar agora o julgamento, vai ser retomado então agora. O ministro Cristiano Zanin já abriu a sessão.